Senhores e senhoras e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Como também daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o meigo Rabi da Galileia, e porque não dizer da nossa Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré. Sim, aqui estamos pela primeira vez, com grande alegria, na Casa Espírita Antônio Bernardes Ferreira, no bairro do Tatuapé, para que busquemos um crescimento um pouquinho maior, em vista de tudo que aqui nós já recebemos, acerca dos esforços que as duas missões aqui empreendem a cada um de nós. Acredito que a maioria dos irmãos e irmãs aqui estejam me vendo pela primeira vez. Assim sendo, apresentar-me rapidamente. Sou o Bruno Mosman, natural de Osasco, na cidade de São Paulo. Vou fazer 45 anos. Nasci no ano a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Pergunto, ganhou para o mundo material? Não ganhou, mas ganhou para o universo, porque cumpriu de forma exemplar a sua programação reencarnatória, convidando-nos assim para que nós também a cumpramos as nossas. Espírita desde berço, sou natural do Núcleo Assistencial Espírita Paz, Amor, Fraternidade, no bairro onde eu vivo desde criança também, no bairro da Viviara, divisa com o bairro de Jaguaré, esse já do município de São Paulo, e Viviara, cidade de Osasco. Praticamente aí, passei por diversas atividades nas casas espíritas, onde no campo das exposições evangélicas comecei ali nos idos de fevereiro de 2024. Assim sendo, praticamente 2 anos e 2 meses aí, levando o evangelho nas casas espíritas. No final, inclusive, convidá-los para que se inscrevam no meu canal. Mais de 250 exposições, a qual podemos assistir, compartilhar e fazer com que compramos com o nosso objetivo de toda vez que aqui estamos, no Antônio Bernardes Ferreira, busquemos sair um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Assim sendo, com essas informações iniciais para que os irmãos tenham a base da nossa proposta, da nossa dedicação junto ao Evangelho de Jesus, a segunda revelação, como ao Consolador prometido, a terceira revelação, a codificação kardeciana, convidamos caríssimos para que hoje trabalhemos com mais um tema de uma das obras que muito eu gosto de trabalhar nestas casas espíritas, integrante sim da codificação kardeciana, conhecida por nós os espíritas como a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em sua primeira edição, foi publicado lá nos idos de abril de 1864. É uma obra, não sei se é do conhecimento de todos os queridos irmãos e irmãs, composta de 28 capítulos, sendo o 28º uma coletânea de preces espíritas construídas por Allan Kardec pelo codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail. Já do 1º ao 27º capítulo, nós teremos sempre, em cada início de capítulo, um entendimento às pesquisas de Allan Kardec do codificador e, como feixe de cada capítulo, as instruções dos espíritos, ou seja, dando uma visão ampla, macro, sobre aquilo que Kardec pesquisou, mas abordando de forma transcendente o que o plano espiritual até aquele momento, no meio do século XIX, já estava buscando nos propor e que, lógico, reverberaria ao longo dos séculos posteriores. Vamos trabalhar então hoje, caríssimos, com o capítulo 21, intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. Estaremos no item 10, como bem os irmãos estão vindo aqui no meu slide mestre, os falsos profetas da erraticidade. Este capítulo é composto de 11 itens, estamos no 10º. E podemos nos perguntar já nesses momentos iniciais, erraticidade, todos nós sabemos o que significa erraticidade, o que há de ser profetas, quais são as características destes que existam e que estejam empreendendo de forma falsa informações que venham a atrapalhar o plano evolutivo da humanidade encarnada, nós, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, porque sim, é esse o número que a espiritualidade afirma-nos que estão em espírito, acoplados em corpos físicos neste orbe. Então vejamos nesses comentários iniciais que
Os profetas, ou os falsos, a qual nós estamos trabalhando neste item 10, capítulo 21, são todos aqueles que fazem falsas profecias. Poderíamos dizer também, e por que não trabalhar nesta noite com os falsos profetas da materialidade? Lembra que eu perguntei há pouco? Sabemos o que é erraticidade? Erraticidade, caríssimos, é o momento ao qual todos nós, em espíritos, ficamos no mundo espiritual, pós-desencarne, por exemplo, estes atuais corpos físicos, até que ocupemos uma nova vestimenta carnal, corpo feminino ou corpo masculino, não importa. Então, nesse ínterim, nós, na codificação kardeciana, aprendemos que nós estamos na erraticidade quando aguardamos uma nova oportunidade de mergulharmos em um corpo físico. E devemos perguntar ainda mais. Nessa erraticidade, nós podemos ser úteis, nós podemos trabalhar e estudar. Ah, caríssimos, é só o que nós podemos fazer, desde que estejamos tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir, nas duas dimensões da vida. Olha as primeiras obras ali, das primeiras décadas do século XX, por meio de Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz. Quantos ensinamentos, quantas ações ele ali empreendeu para que nós soubéssemos o que competia a nós. Daí em diante, também assim executarmos em nosso dia a dia, esforçando-nos para que sejamos melhores. Então, temos que tomar cuidado com informações que venham da dita espiritualidade. Estamos no século XXI, terceiro milênio, findamos praticamente um quarto desse século, já que estamos no ano de 2026. Todos nós aqui temos acesso, por exemplo, ao YouTube. Poderíamos citar outros, de acessibilidade de áudio ou até mesmo de vídeo. E quantos canais nós vemos ali, ditos espiritualistas ou universalistas, que trazem informações ditas da espiritualidade superior, que se não tivermos cuidado com o que ali está sendo mencionado, muitas vezes com vozes robóticas ou que estão ali manipuladas por inteligência artificial, podemos perder uma encarnação ou não darmos sequência na nossa programação reencarnatória. E lá estão inseridos estes muitos espíritos em ignorância, em desequilíbrio, em ausência de conhecimento da luz, para que busquem empreender prejuízo a nós, os encarnados. Ah, mas que bom que o médico Rabi da Galileia afirmou-nos que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E que tudo que nós fizermos ao próximo devemos pensar, será que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos dessa forma, em menor, mediano ou maior grau? Então, esse é o convite desse capítulo 21, item 10, nestes primeiros minutos. Tomemos cuidado e muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, assistindo e ainda compartilhando com os nossos semelhantes. Porque essas informações podem ser muito malévolas, em vez de benéficas, para que cresçamos espiritualmente. E as profecias? São previsões, hipóteses, anúncios, suposições, etc. Que, logicamente, agregado está a essas informações que possam estar vindas do mundo espiritual. Para que os espíritos possam se comunicar, os queridos irmãos e irmãs concordam comigo que alguma faculdade mediúnica de um médium, um ou mais, precise ser utilizada, seja a psicofonia, seja a psicografia que é escrita, seja a pictografia, que são os desenhos mediúnicos, enfim. Então sempre precisa do mecanismo de um elo material, de um ser vivo na matéria, para que essas mensagens cheguem e possam ser gravadas e distribuídas ao meio. Assim faz com que devamos estar sempre atentos. O que não falta neste meio de comunicação, nesta rede mundial de computadores, que de forma instantânea nós temos acesso às informações, são inúmeros posicionamentos que podem ser benéficos ou malévolos. Tudo nós devemos colocar no crivo da razão, para que não acolhemos informações que não nos agregam em nada em nossa programação reencarnatória. Então essas previsões, hipóteses, anúncios e suposições precisam ser por nós sempre avaliadas. O que isso há de fazer bom para mim e para outrem, para o meu semelhante? É ou não esse o objetivo aqui do Antônio Bernardes Ferreira, no bairro do Tatuapé? Toda vez que aqui nós estamos, da porta para dentro, porque a cúpula espiritual da casa
proporciona-nos com os seus atendimentos. Olha que concomitantemente ao nosso bate-papo fraterno que está acontecendo lá atrás, a evangelização infantil. É imprescindível que assim busquemos construir alicerces para que esses que estão vindo por meio da reencarnação, os nossos descendentes, tenham mais êxito em comparação aos esforços e às dificuldades que nós estamos passando nesta atual encarnação. Também gosto de trazer, caríssimos, atrelada a uma das obras da codificação que eu esteja trabalhando em um dia em uma casa espírita, seja uma ou mais informações da segunda revelação do Novo Testamento de Jesus, como também, em algumas vezes, algumas informações atreladas ao tema das obras complementares, seja de Chico Xavier, seja de Divaldo Pereira Franco. Então, por que não trazemos aqui a apóstolo João, lá no capítulo 4, versículo 1, que vai nos dizer o seguinte: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. E algo que podemos nos perguntar neste exato momento. Tirando os raros seres que passaram ao longo desses séculos e desses últimos milênios no campo reencarnatório, aqui citei dois há pouco, Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier. Poderia citar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros mais, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Vejamos que a maioria de nós estamos em final de provas de expiação, em transição planetária, muito aquém de uma evolução intelectual, como também e, consequentemente, moral. Assim sendo, apenas e tão somente o que nos divide do mundo espiritual, dessa erraticidade para a fisicalidade, é a dimensão. Então temos que tomar muito cuidado para que não alavanquemos seres que muitas vezes estão equiparados aos nossos campos evolutivos. Sempre busquemos avaliar a mensagem por meio de livros, por meio de psicografias, por meio da fala, que é a psicofonia, a conexão mediúnica, para que assim não venhamos a acreditar, como convida-nos aqui o apóstolo João, a tudo que venham nos dizer, a tudo que venham compartilhar conosco, e depois assim também repliquemos a outros queridos irmãos e irmãs. Os atos são os alicerces transcendentes que demonstraram-nos quem são os verdadeiros seres que estão esforçando-se para serem espíritas e cristãos, mas genuínos e cristalinos. São os atos. Falar aqui à frente ou em qualquer lugar que nós estejamos é fácil. Basta que estudemos, memorizemos, decoremos. Isso dá para fazer qualquer um de nós sem exceção. Mas e o bem agir da porta para fora do entorno Bernardes Ferreira, aonde quer que nós estejamos? Por isso que aqui está dizendo, os espíritos ou seres reencarnados são da proposta divina de Deus, da primeira, da segunda e da terceira revelação, Moisés, Jesus e doutrina dos espíritos. É o que aqui podemos depreender nesse convite do apóstolo João, para que saibamos o que há de fazer com que seja benéfico no nosso dia a dia, as informações que recebamos e as que devemos compartilhar, executar, concluir em cada etapa diária do nosso dia a dia. Continua os irmãos espirituais afirmando-nos que os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados. Outra categoria de falsos profetas, que é ainda mais perigosa, é que devemos nos atentar também, é a de nós, quando estamos na condição de desencarnados no mundo espiritual. Não falei no começo, mas já vou adiantar-lhes. Neste item 10, muitas vezes nas instruções dos espíritos, alguns irmãos espirituais não gostam de identificar-se. Apenas colocam ali um espírito protetor. Mas nesse momento estamos trabalhando com Erasto, que foi discípulo de São Paulo. E este item 10 foi trazido no ano de 1862. Esqueci de falar isso no começo, mas lembrei, estou falando agora, caríssimos. Então, assim, lógico, o que nos já está dizendo Erasto nesse momento? O que nós estamos
estamos buscando desenvolver agora com um campo intuitivo que os amigos espirituais aqui nos estão proporcionando neste exato momento. Ora estamos na erraticidade no mundo espiritual, ora estamos no campo material. E o que far-nos a seres melhores? São os nossos esforços ou não no nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e tão somente satisfação a quem? Aos nossos mentores individuais, anjos da guarda, guias, anjos guardiões, denominações essas que nós conhecemos na codificação kardeciana. Por quê? Eles são os elos, com o Pai, com Deus, com a fonte criadora. Não nos preocupemos com os pré-julgamentos que os nossos irmãos e irmãs estejam empreendendo em prejuízo direto ou indireto ao nosso ser, à nossa pessoa no campo reencarnatório. Não nos preocupemos com isso. E sim, o que nós estamos fazendo de baixo para cima e de dentro para fora, sendo o último meio, pois é assim que faremos com que estejamos dentro dos alicerces, que estejamos assim mesmo a nossas consciências dizendo: nós queremos reencarnar, que seja daqui a algumas décadas e séculos, de volta aqui na Terra, na nossa querida essência Gaia, no novo estágio evolutivo que está já se desenhando nos raios do horizonte, como já disse Emmanuel, Chico, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Pudivaldo Pereira Franco, que é um mundo de regeneração. Esforcemos, caríssimos, dentro de nossa humildade, simplicidade, limitações, quem de nós não as temos? Mas esforçar-nos para que melhoremos a cada dia que passa. É o objetivo desta casa, dos trabalhadores encarnados, da cultura espiritual e de todos que aqui estejam, para que tenhamos dias melhores e não nos arrependamos de estarmos na inércia, ou até mesmo postergando para o futuro, por que não dizer também para o trem aquilo que compete apenas então somente a nós mesmos executarmos no nosso dia a dia. E o Erasto aí vem ainda ele dizer-nos: há um número muito grande entre os espíritos orgulhosos que, sob o pretexto do amor e da caridade, semeiam a desunião e também o conflito. É que nem aqueles seres que ficavam ali na frente das praças, falando abertamente para que fossem vistos pelos homens. Mas o que se passava ali no íntimo deles? E tragamos para o século XXI, terceiro milênio, nesta atual encarnação, o que vai no nosso íntimo? Quais são os esforços que estejamos empreendendo para que hoje seja melhor que o ontem, ou amanhã, logicamente melhor que todos os períodos anteriores, a qual estamos nesta atual encarnação. Ah, caríssimos, ninguém sabe quando há de ocorrer o apagar das luzes dos nossos olhos físicos deste corpo material. Então façamos como se hoje fosse o último dia da nossa atual encarnação. Dificilmente não me recordo, independentemente da temática que eu esteja trazendo nas casas espíritas, do querido amigo que esteve ali dentro da falange do Espírito da Verdade, na primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, desde lá dos idos de 18 de abril de 1857. Esse querido irmão, inclusive, assinou o Prolegômenos, logo no início desta obra, conhecido por nós como Santo Agostinho. Ele, lá em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, dizia que, quando ele estava como nós, encarnado em um orbe, por exemplo, aqui no planeta Terra, ao colocar a cabeça no travesseiro e antes de pegar no sono, para que o seu espírito desdobrasse e voltasse para essa erraticidade a qual está inserida no subtítulo deste item 10, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar de algo que eu tenha feito? E ainda, ou que deixemos de ter feito? Será que o mundo espera mais de nós, os espíritas? Imaginemos o quanto a nossa consciência há de nos cobrar a voltarmos ao mundo espiritual, de pensamentos que já deveríamos ter empreendidos, porque condições alicerces sólidas para isso já os temos, porque aqui a casa está de portas abertas praticamente todos os dias da semana, como também os não atos praticados, que já deveríamos estar praticando de uma forma mais larga, macro, coletiva, em prol dos mais necessitados. É o convite de Santo Agostinho.
da codificação kardeciana e venha ao encontro agora dessa proposta do irmão Erasto. Vamos desenvolver o amor, a caridade e não vamos nos contaminar com estes que estão em orgulho, em vaidade, em arrogância e prepotência. Os desencarnados, mas também nós ainda, os encarnados. Esforçarmos-nos sim, para que estejamos vigilantes e não cairmos nas tentações do mundo, porque é só o que não nos falta. Recordo-me ainda, falei há pouco dele, o espírito André Luiz. Lá nas primeiras décadas do século XX, certa vez ele disse em uma das suas muitas psicografias para o Chico Xavier que para cada ser encarnado tinha no mínimo 10 irmãos espirituais, só nos observando pensamentos e atos praticados. Lembra o que eu disse há pouco? E os não pensamentos e os não atos que já deveríamos estar empreendendo. Ah, bem-aventurados são aqueles que já pensam e agem desta forma, caríssimos. E se fossem os nossos mentores individuais que estivessem atualmente em nossos corpos físicos, como será que eles agiriam? Assim sendo, pelo nosso pensamento, nós já podemos dizer como eles querem que nós ajamos no nosso dia a dia. Repito, dentro de nossa simplicidade, humildade, limitações, mas é possível. Nós pedimos para estarmos encarnados neste momento ímpar da humanidade, de ascensão, de transição planetária, de separação do joio e do trigo, de final dos tempos. Acreditemos, sim, caríssimos, nós estamos vivendo esses momentos a qual Cristo disse que estaria e está conosco até estes finais de tempo. E raramente também, já que falamos de finais de tempos, já que estamos falando de Jesus, já que temos a certeza de que existiu, existe e sempre existirá um intercâmbio entre mundos, o auxílio de seres mais evoluídos no campo do intelecto e da moral, para com seres ainda em experiência evolutiva e nobres ainda não tanto. Eu deixo a sugestão de estudo para os que ainda não têm estudado. E se quiserem reler, podem reler, porque são 2 obras transcendentes. Para não falar 3. Uma delas, A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Outra, Os Exilados de Cartela, de Edgar Arnon, demonstrando-nos que, sim, apenas então somente nós seremos os construtores e os artífices da nossa felicidade ou infelicidade. Permaneceremos sim aqui reencarnando, desde que reconstruamos no nosso dia a dia. Se assim não o fizermos, seremos realocados, deslocados, recambiados a outros homens, aonde a nossa condição psíquica e energética, essa frequência esteja em equanimidade com aquele orbe, a qual lá nós seremos temporariamente realocados. Por isso que eu dei aí essa sugestão de leitura destas 2 obras. Vi que tem uma biblioteca ali no fundo, não só de vida, mas também de empréstimo de livros. Porque também vamos dizer aqui e deixar o convite à quadrilogia do querido irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Ah, eu adoro essa quadrilogia, 4 obras. Já estudei 2 vezes, mas quero estudar ainda mais. Intitulada Transição Planetária. Caríssimos, quantos seres de luz já estão encarnando desde a década de 70, lá da constelação das Pleiades, no sistema quádruplo de planetas de Alcione. A convite do meigo Rabi da Galileia. E por que eu disse tudo isso? Linha que eu falei há pouco, que depende apenas e tão somente de nós mesmos construirmos a nossa felicidade ou infelicidade. A felicidade, ela há de ser eterna, mas em além da felicidade, logicamente que ela é transitória, passageira. Esforcemos-nos a convite de Erasto, porque nós vamos fazer com que estejamos valendo a pena os nossos esforços a cada dia que passa nesta atual encarnação. Há muitas maneiras de reconhecermos esses falsos profetas na erraticidade no mundo espiritual, pois os verdadeiros profetas são bons e eminentemente racionais, ou seja, não só pregam, mas agem em prol do bem, são executores, construtores. Não foi assim com o Chico até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade. Não foi assim com o Divaldo Pereira Franco até o ano passado, com seus 98 anos de idade. Fora os outros que poderíamos aqui citar. Outros tantos ainda que nem vinculados a uma proposta religiosa, mas que foram cristãos, cumprindo com as suas obrigações de serem bons para consigo mesmos e para com outrem os seus semelhantes, cumprindo com a sua obrigação de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Ah, como é importante que tenhamos essa compreensão, caríssimos, de que
Responderemos sentir por sentir pensamentos e atos realizados. Ou, como disse há pouco também, não pensamentos que já temos capacidade para os empregar e os desenvolver, como também não atos que ainda não estejamos desenvolvendo. Continua Erasto ainda nos afirmando que um espírito que indica como remédio para os males da humanidade, coisas absurdas, coisas impraticáveis, coisas falsas, é um espírito ignorante e mentiroso. Esse sim há de ser um falso profeta. Alguns ainda os intitulam como obsessores. Mas como disse aqui Erasto, nada mais são que seres ainda em ignorância, em ausência de conhecimento de que só a luz traz-lhes-á a felicidade na busca da relatividade na condição de criatura não absoluta, porque só Deus, a fonte criadora, pode a obter. Eu adoro trabalhar com o capítulo 3 desta obra, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Gosto de trabalhar também com o item 4, que é a progressão dos mundos, onde lá os amigos espirituais afirmam que todos nós, inexoravelmente, um dia atingiremos os mundos celestes e divinos, mundos transitórios, onde adentraremos e sairemos a hora que nós quisermos. Não como a Terra, planeta prisão. Planetas de seres ainda aquém de uma evolução espiritual, campo da moral como também intelectual. Mas estamos nos esforçando para que um dia aceleremos esse processo e assim cumpramos com as nossas obrigações. E tomemos cuidado com estes que estão buscando fazer com que nós não caminhemos para frente. Alguns dos irmãos poderiam, por suas consciências, neste momento, questionarem-se: mas, Bruno, será que existem um grupo, uma quantidade grande de espíritos que sabem que não tem mais condição de reencarnar no planeta Terra, dada a proposta evolutiva que está traçando-se para um mundo de regeneração? E assim, ainda que estejam no entorno da psicosfera do nosso orbe, por assim saberem que aqueles não vão voltar, pelo menos por enquanto, daqui a algumas décadas, séculos ou até mesmo milênios, eles têm a oportunidade de continuarem fazendo com que possam prejudicar os que estão buscando se livrar do nosso dia a dia? Sim, afirmo-vos que sim. Aí estão as mais de 200 obras só pelo espírito de Emmanuel. Chico tem praticamente 500 obras já publicadas, sem falar, como um pouco disse, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, demonstrando-nos que sempre teremos oportunidade de sermos úteis, para que não nos vinculemos com estes seres que aqui Erasto está nos dizendo que buscam empreender males para a humanidade, e estejamos conscientes de bem orar e bem vigiar, como o meigo Rabi da Galileia nos convidou, para que também empreendamos a reforma íntima, reconstruamos diariamente. Ah, caríssimos, realocarmos-nos onde quer que nós queiramos, em qualquer ponto deste universo, desde que esforços consistentes e sólidos nós os construamos no bem agir, porque o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Onde Deus ou mais estiver reunido o nome deste querido ser celeste, ele há de estar conosco, para que não incorramos em erros do pretérito que tanto nós já incorremos e não queremos os repetimos, para que aproveitemos melhor essa programação reencarnatória. Foi mais um convite de Erasto, que veio ao encontro de tantos outros tópicos que aqui estamos buscando trazer junto com este capítulo 21, item 10, dos falsos cristos e falsos profetas. Falei há pouco dessa obra, também gosto de trazer uma ou mais perguntas que estejam atreladas ao tema mestre que eu vim a trabalhar nas casas espíritas. Qual é a pergunta e respectiva resposta que pode nos ajudar a expandirmos ainda um pouco mais a nossa consciência, caríssimos, acerca deste tema? É a de número 624. Assim sendo, o codificador Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos amigos espirituais, a falange do Espírito da Verdade, dizendo: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Já que, até agora, estávamos falando, por meio da escrita de Erasto, discípulo de São Paulo, dos falsos profetas e suas respectivas características, ações que eles empreendem lá do mundo espiritual. Afirmamos assim, os irmãos espirituais, que o verdadeiro profeta é um homem de bem. Temos dúvida disso? Não. Inspirado por Deus, podemos reconhecê-lo por suas palavras e, consequentemente, as suas ações. O bem agir, ser útil ao universo, de oportunidades de empreendermos a caridade e a fraternidade.
Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O que os amigos espirituais estão nos afirmando neste momento, caríssimos, está fora do que nós estamos buscando desenvolver nesta construção de raciocínio. E ainda pergunto, caríssimos, ser-nos lícito consciencialmente mantermos os mesmos frente a tudo que nós recebemos aqui do Antônio Bernardes Ferreira no bairro do Tatuapé semanalmente? Não nos é lícito consciencialmente. Então vamos nos transformar, vamos nos esforçar sempre para ser um pouquinho melhor em comparação ao dia anterior. É um grande esforço que devemos empreender. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, ainda com Erasto. Vem aí ainda voltar e nos dizer que um dos significados da palavra profeta era de que ele é um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, os encarnados, revelar os mistérios e coisas ocultas da vida espiritual. Poderíamos perguntar: o futuro existe? Será que existe uma programação traçada que é certeza absoluta que de forma integral ela há de ocorrer em tempos? Ou, coloquemos aí um conectivo, o futuro pode ser os esforços ou não empreendidos pela humanidade nas duas dimensões da vida, que isso incorrerá em benefícios ou em malefícios para estes mesmos seres nessas duas dimensões em suas experiências evolutivas. Temos essa resposta, temos esse misto de situações que podemos depreender que ela possa existir e que só depende apenas então somente de as construí-la, de as trabalhá-las, de as potencializá-las para que façamos valer a pena essa encarnação ímpar nesse século XXI, terceiro milênio. É o que pode depreender-se deste momento a convite de Erasto e outras mais informações acerca do que aqui estamos buscando construir de entendimento. Continua ele dizendo: Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita a um círculo restrito de seres, independentemente da dimensão material ou espiritual. Ele faz com que a verdade surja em diferentes pontos, de modo que a luz chegue a todos os lugares. Existe muita manipulação por meio da inteligência artificial. Os irmãos e irmãs sabem muito bem, estamos atualizados em relação a isso. Mas nós estamos vendo muito avistamentos de naves, ainda só não materializou-se ainda de forma aberta um ser de outro orbe aqui no nosso orbe. Mas devemos nos questionar. Este comentário meu vem ao encontro dessa proposta de Erasto e ainda podemos nos questionar, na codificação kardeciana, o próprio Allan Kardec, o codificador, teve contato com esses ditos extraterrestres? Sim, por exemplo, na primeira edição da Revista Espírita de 1858. São 12 edições ininterruptas, 1858 a 1869. E por que será que Allan Kardec foi ter contato com eles logo na primeira edição, em 1858? Sem falar das obras complementares de Chico Xavier, como por exemplo Humberto de Campos, o Irmão X. Olha a obra Crônicas de Além Túmulo, olha a obra Novas Mensagens, onde ele teve contato com os marcianos, com os seres de Marte, demonstrando-nos que de tempo em tempo Deus vai colocando em diversos pontos, não só de um orbe, mas de outros mais, situações que possam fazer com que nós expandamos a nossa consciência e que, quando vier um novo ensinamento que deva ser de forma macro absorvido por uma humanidade, nós já estejamos mais consistentes naquela situação que possa existir. Por isso que eu falei desses avistamentos dessas naves, que muitos já sim existem e são verídicos, outros são manipulações de inteligência artificial. Não importa, não nos importemos com as manipulações, mas sim acolhemos, como eu disse também há pouco, na quadrilogia, os seres que estão vindo lá de Alcione, de mundos de regeneração avançada a pedido do meio da vida Galileia, para que aqui encarnem e estejam na condição de professores, buscando trazer a nós, quem sabe os alunos, que estamos buscando sentar nas primeiras cadeiras da nossa evolução espiritual, fazer, enfim, aquilo que competia a nós fazermos aos milênios anteriores, que nós estamos postergando por meio das sucessivas reencarnações. Sim, a luz há de chegar a todos os cantos, desde que estejamos com os olhos abertos espirituais, para que as recebamos e as distribuamos aonde quer que nós estejamos, com os mais necessitados, com ainda os não despertos, minimamente falando. Portanto,
revela a todos os espíritos que dão conselhos exclusivos a apenas um médium. Pois é, como podemos acreditar que diversas informações sejam verídicas em sua integralidade quando passam apenas por um médium? Nem o próprio Divaldo Pereira Franco era um médium exclusivo de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, não. Bezerra também tinha comunicação com outros médiuns, e ainda tem. Então não existe essa exclusividade. Quando um dia se assim se apresentar, tomemos cuidado, analisemos com o crivo da razão, pregando a divisão e o isolamento, se impondo aos homens crédulos para mantê-los sob o seu domínio. É o que o governo culto quer fazer com a humanidade. É com que muitos dizem as trevas. Os espíritos do mal, os em ignorância, querem empreender para que não ascendamos em estrutura física do orbe, como também em condição evolutiva dos seres aqui reencarnados, e outros ainda no mundo espiritual, que foram aqueles dos nossos parentes há milênios e milênios atrás, buscando reencarnar para que cresçamos, ascendamos, busquemos realmente o que é ser feliz, abandonando os vícios, abandonando a corrupção, a mentira e outras tantas mazelas que nós ainda em humanidade estamos nutrindo em nossos pensamentos e atos praticados em menor, mediano ou maior grau. É um exercício diário, caríssimos, mas esforçarmos-nos para que melhoremos a cada dia que passa. Será que nós podemos ajudar esses queridos irmãos que estão ainda em desequilíbrio, esses queridos irmãos que, como nós, um dia foram átomos e que nós, um dia, como eles também serão arcanjos, cristos planetários, co-criadores, governadores de sistemas solares e de galáxias? Por que não dizer, quem sabe, de universo? Será que existe apenas um ou existe multiversos? Ah, caríssimos, tem tanta coisa nova que está sendo descoberta, principalmente pelo James Webb, tantas outras que ainda não foram divulgadas pela NASA, mas vamos acompanhando, vamos ter um livro da razão. Sim, nós podemos os auxiliá-lo. Vamos ver o que diz Erasto. Precisamos ajudá-los, ao menos, fazer uma prece, conexão com Deus, a conversa sincera, a petição de que essas pessoas acordem para a realidade espiritual da lei, da caridade, da fraternidade, da luz, para que encontrem Jesus, o meigo da Galileia, o médico das almas. E assim, como todos nós, pois como eles já foram e ainda serão seres encarnados neste orbe, nós estaremos passando, enfim, por estes momentos de provas e expiações de uma forma mais consistente, não errando como tanto nós erramos lá no passado, buscando assim o nosso aprimoramento, o quê? Moral e intelectual, que são as duas asas de evolução de um espírito para toda a eternidade, até que ele atinja, como eu disse logo no começo, no início do nosso bate-papo fraterno, a perfeição relativa na condição de criatura jamais absoluta, porque só Deus, o Pai, pode tê-lo. Vamos então orar. Vamos fazer com que esses que estão em guerra, em corrupção, em mentira, em fome, em adultério por pensamento, em atos concretizados e outras mais mazelas que o mundo ainda empreende, vamos beneficiá-los com a nossa conexão de pensamento para que eles possam receber a luz dos seus mentores individuais, da conectividade intuitiva que não falta a cada um deles, mas os mentores deles e nossos não podem fazer por nós. Por isso é importante que oremos e vigiemos, empreendamos a reforma íntima e saímos mais sólidos e consistentes de obrigações que devemos construir no nosso dia a dia. Parece fácil esse tema, não é verdade, caríssimos irmãos e irmãs, mas são tanto detalhes que nós devemos empreender no nosso dia a dia, mas conseguiremos. Precisamos conseguir para que empreendamos a nossa felicidade e a felicidade dos que estejam ao nosso redor. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas somente sob o exame rigoroso, submetido à razão e, logicamente, à lógica dos fatos, é que será fácil rejeitar o absurdo e o erro. É o que nós estamos falando até o prezado momento. Vamos colocar no crivo da razão, vamos avaliar o que isso há de trazer de benefício a mim e aos meus semelhantes e ao orbe, consequentemente. É o que nos está dizendo aqui o irmão Erasto. Por isso, a importância de estudar obras espíritas sérias, para conseguir distinguir entre a verdade e a impostura, a mentira, entre a realidade e o campo fantasioso. Porque existe muito isso ainda, infelizmente. Então vamos tomar cuidado. Aqui temos obras fidedignas que podemos confiá-las no campo mediúnico para que essas informações nós as absorvamos e nós as
trabalhemos em prol do meio onde quer que nós estejamos. Lembra que eu disse há pouco de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Normalmente temos o hábito de ver Adolfo naquela foto dele já velhinho. Mas não, eu gosto de Adolfo novinho, com 23 anos de idade. Então eu sempre gosto de trazer o Adolfo com a foto dele novinho. E olha o que ele nos diz, sempre no campo do plural, convidando a todos nós à transformação, de baixo para cima, de dentro para fora. Adolfo vem nos dizer, caríssimos, que solidários nós seremos união, mas e se nós somos separados uns dos outros, apenas e somente seremos o quê? Pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis aos nossos semelhantes, e nós temos que o ser, desde o princípio inteligente que lá estagia no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal. E volta ele, Adolfo, o médico dos pobres, conhecido por nós os espíritas, afirmando-nos, juntos nós alcançaremos, nós atingiremos os nossos propósitos existenciais por meio desta atual reencarnação. Travou também aquele querido irmão que passou aqui por nós, em sua última encarnação no século XI, Giovanni de Pietro de Bernardona, como nós o conhecemos por Francisco de Assis, e lá em um trecho relevantíssimo de uma de suas orações, a qual nós os espíritas tanto a conhecemos, ele vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos. Olha, Francisco de Assis, que amou, ama e amará para toda a eternidade todos os princípios inteligentes que um dia chegarão ao reino que ele, estes e nós estamos, que é o reino nominal, os que estão no reino mineral, os que estão no reino vegetal, os que estão no reino animal, enfim, nós que estamos no reino nominal. Milênios e milênios, conscientes ou não, aqui estamos buscando crescermos espiritualmente. Não desperdiçaremos essa atual oportunidade reencarnatória. Não podemos desperdiçar. Esforçaremos. Vamos juntos, caríssimos irmãos e irmãs, a convite agora de Francisco de Assis, que vem ao encontro desse capítulo 21, item 10 que nós estamos trabalhando. E, praticamente, já finalizamos o nosso bate-papo fraterno, agradecendo a oportunidade de aqui estar nesta casa pela primeira vez, nesse primeiro dia útil da semana, segunda-feira. Deixe-vos os esforços destes que aqui, com a ajuda da inteligência artificial, tanto fizeram para que tudo que eles construíram viesse a estar materializado e nós, os atual encarnados, pudéssemos o quê? Usufruir das benesses que eles deixaram como luz, como farol para a humanidade, para a eternidade. É o convite que devemos nos fazer. O que nós estamos fazendo sobre tudo que estes seres fizeram até o pesado momento. E, se não estivermos fazendo, busquemos de hoje em diante os praticarmos. Se já estivermos os praticando, potencializemos aonde quer que nós estejamos. Começando no lar, no ambiente familiar, nas ruas com os estranhos, no ambiente profissional, onde quer que nós estejamos, caríssimos irmãos e irmãs. E assim sendo, enfeixe a este bate-papo fraterno e passando agora para a última oportunidade desta primeira atividade que nós estamos desenvolvendo nesse bate-papo fraterno. Convidamos, como eu disse lá no começo, para que se inscreva no meu canal no YouTube e que façamos agora e deixemos um convite aos que se sintam à vontade para que fechemos os nossos olhos em gratidão a Deus, em gratidão a Maria, a Jesus, aos nossos mentores individuais, a cúpula espiritual do Antônio Bernardes Pereira. Nós digamos a nós mesmos que sejamos os verdadeiros profetas no campo do pensamento e da prática e auxiliemos estes que ainda estão em erro, os ditos falsos profetas, não só os que estão na erraticidade, mas também e concomitantemente aqui na materialidade, para que eles entendam que, como nós, devem se esforçar para que saiam dessa situação e busquem a luz, busquem a felicidade, a qual tanto os seus parentes desta e de reencarnações pretéritas estão ou intuindo ou os intuindo para que eles reconstruam-se, transformem-se para o bem, para a caridade e para a fraternidade. Assim sendo, que possamos nos manter em silêncio, aguardando com o pensamento do que nós viemos buscar aqui no Antônio Bernardes Ferreira, para que sejamos agora, na sequência da nossa início de segunda atividade, chamados para os passos, para os tratamentos espirituais, e tenhamos sim uma ótima semana e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir, a cúpula espiritual da casa e os trabalhadores encarnados. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.